Bom dia ainda, muito bom dia. Bom estar aqui com vocês e dizer que mais cedo, hoje, especificamente mais cedo, eu não consegui estar com vocês devido a algumas questões pessoais. Um compromisso muito cedo e esse compromisso ele se perpetuou, né? Ele se prolongou e aí, infelizmente, não foi possível estarmos no nosso encontro matinal, que é todos os dias às 8 horas da manhã. Mas agora, especificamente, em um horário atípico, estamos aqui para dizer para você que a nossa caminhada, que o nosso processo, a nossa jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento pessoal, ela continua sim, ela continua todos os dias às 8 horas da manhã, ativando a triunidade do ser, que é o desenvolvimento do espírito, da alma e do corpo, do espírito, da alma e do corpo. Justamente, o objetivo é fazer crescer, desenvolver esses três aspectos da natureza humana que o faz coexistir, que o faz ser quem realmente é. Então, é com muita alegria e satisfação que tiramos esse tempo, esse momento para discursar sobre temas tão diversos que têm promovido tanto crescimento e tanto desenvolvimento na vida das pessoas. E com certeza esses três aspectos da vida, ele faz todo sentido nos aspectos e nas questões do dia a dia, né? A vida, eu costumo dizer que ela tem esses três pilares, né? E esses três pilares, eles vão nortear o indivíduo desde o seu nascimento até quando ele for para outro plano, para outra dimensão. Então, desenvolver o espírito, a alma e o corpo faz todo sentido no quesito existência, no quesito essência, no ser mais intrínseco do ser humano. Nós temos esses três aspectos e a falta de equilíbrio desses três aspectos, elas interferem na estabilidade tanto emocional como espiritual, como também na estabilidade física. É incrível quando nós olhamos para a vida a partir desses três aspectos e observando o quanto eles interferem na nossa personalidade e no nosso comportamento. Eu costumo dizer que a nossa personalidade e o nosso comportamento, eles interferem, eles necessitam, na verdade, da interferência desses três pilares da vida, que é o espírito, a alma e o corpo. Então, você é um espírito que tem uma alma e a sua alma é a sua mente. A sua mente é o centro dos sentimentos, das emoções. O seu espírito, o centro da intuição e da tua subjetividade e da sua essência mais profunda e intrínseca. E
o seu corpo, que está ligado às suas ações cerebrais, comportamentos, e o seu crescimento biológico. Então, esses aspectos interessantes, porque o número 3 é um número muito poderoso, é um número espiritual. Você vai perceber que o 3 ele envolve todos esses 3 aspectos da vida, né? Um aspecto físico, material, o aspecto das emoções e os aspectos da subjetividade, da sutileza, essa parte mais holística da vida, né? Esse lado mais imperceptível aos olhos humanos. E tudo é criado dentro do aspecto 3, né? Então nós temos Pai, Filho, o Espírito Santo, cabeça, tronco e membro. Cérebro é o cérebro instintivo, né? O cérebro límbico e o cérebro ligado ao córtex pré-frontal, que é o pensamento, sentimento e emoção. Cabeça, tronco e membro, manhã, tarde e noite, né? O átomo ele é criado por 3 aspectos e você vai perceber que tudo aquilo que integra o número 3 tem a ver com esses aspectos essenciais da humanidade. O Tesla, ele trabalhava a partir da ótica do 3, ou dos números multiplicados com 3. Né? Tanto Tesla como Einstein, antes de entrar em algum ambiente, eles davam 3 voltas, 6 voltas, 9 voltas, 18 voltas ou qualquer número que multiplicasse por 3. Por quê? Porque na percepção desses cientistas, o 3 é um número que traz uma essência plena. Então, no meu processo terapêutico, eu sempre uso 3 perguntas. Eu tenho um curso para terapeutas, que é um curso fantástico, né? Ligado a esse nível mais profundo, energético e espiritual. E lá eu ensino como utilizar as 3 perguntas. E eu aconselho você aqui, sempre que você for realizar uma palestra ou coisa do tipo, escolha 3 pontos, né? Ou um número que seja multiplicado por 3. Você vai perceber que o desenvolvimento da palestra e do conteúdo será muito mais aproveitável aos seus ouvintes e vai interferir com muito mais profundidade também em você. Então o proveito mútuo, né, será gigantesco. Por quê? Porque o número 3 é um número da criação, é um número espiritual. Então, talvez você não tenha esse conhecimento, mas existia um cientista chamado Albert Mehrabian. O Albert Mehrabian, ele fez uma pesquisa e ele quantificou que na nossa comunicação nós temos aí uma subdivisão, né, matemática ligada ao número 3, que subentende a plenitude de uma boa comunicação nos relacionamentos, né? Que é a técnica do 7-38, né? Do 7, do 38. E essa busca, esse desenvolvimento, né, do Albert Mehrabian, ele diz que a comunicação ela ocorre por porcentagem. Então 7% da comunicação ela é verbal, 38% da comunicação ela é a partir da tonalidade de voz, Não? Então 7%
é a verbalização, 38% é a tonalidade de voz, né? Enquanto o restante, todos têm a ver, o restante dessa porcentagem tem a ver com a expressão não verbal. Então a nossa comunicação, ela se subdivide em verbal, que é uma pequena porcentagem que interfere no nosso interlocutor, o verbal, né? A tonalidade de voz, que é uma porcentagem interessante, que é 38%, né? E a maior parte da interferência na nossa comunicação é não verbal, né? É o gesto, é a fisiologia. Então perceba que o 3 ele tem esse poder de complementar, de compleição. Outra coisa interessante da essência humana é que o seu cérebro se subdivide em três partes, né? E isso interfere, inclusive, no seu comportamento que você tem com você mesmo e o comportamento que você tem com os outros. A forma como você interage com você mesmo e a forma como você interage com o outro. A forma como você se valoriza e valoriza o outro. E também está dentro desse conceito do Albert Mehrabian, em que nós temos o cérebro instintivo. Esse é o primeiro cérebro. Por que instintivo? Porque é o nosso cérebro mais antigo, né? E o cérebro instintivo que também ele tem a nomenclatura de um cérebro mais animalesco, né? Vamos dizer assim, mais voltado ao prazer, né? A subsistência da vida, que é chamado de reptiliano, né? O cérebro reptiliano. Você vai perceber que o cérebro reptiliano ele tem um símbolo de um esperma, né? Uma cabeça com um corpinho fininho, como se fosse uma lagartixa, né? Então por isso vem a expressão reptiliana, réptil, ou seja, são as ações humanas que não estão dotadas de raciocínio e de emoções. São aquelas ações, como diz a própria palavra, do instinto. Sabe, quando você faz algo sem pensar, quando você faz algo pela sobrevivência, não sei se aconteceu com você, quando algum objeto ele vai entrando na sua retina, nos seus olhos, automaticamente seus olhos fecham. É esse cérebro chamado cérebro reptiliano ou instintivo que é acionado quando isso acontece, né? A mesma coisa é quando você é apanhado de surpresa, né? Com alguém, com uma brincadeira ou algum acidente ou alguma situação que ocorre, esse cérebro é ativado e automaticamente você cria um meio para se defender. O cérebro instintivo também está ligado ao prazer. Então muitas pessoas não evoluem como ser humano porque a partir da necessidade de sobrevivência, o indivíduo ele coloca todos os seus esforços nesse cérebro, ou seja, no prazer, nas coisas materiais, no desejo e nas realizações imediatas, né? O cérebro instintivo está muito ligado aos sentidos, né? Aos 5 sentidos, essa necessidade de que a curto prazo o prazer e as realizações ocorram, e a partir da ação, da ativação desse cérebro chamado cérebro reptiliano ou instintivo, as pessoas ficam presas à materialidade e esquecem a relação com o outro, inclusive
tomando atitudes irracionais baseados apenas nos sentidos, baseados apenas no seu instinto animalesco. Você vai perceber que numa relação amorosa, se for pautada por este cérebro chamado cérebro reptiliano ou cérebro instintivo, será apenas uma relação carnal, uma relação temporária, uma relação que não necessariamente terá o amor, a gentileza, a profundidade de sentimentos. Por quê? Porque o cérebro reptiliano, ele atua no nível do prazer, ele atua no nível do imediatismo, ele atua no nível do ego, do egoísmo. Então, quando eu estou atuando apenas com o cérebro reptiliano, eu estou atuando a partir de ações, atitudes egóicas. Então, numa relação, por exemplo, amorosa, eu não penso no outro. Eu estou nessa relação buscando as minhas satisfações, os meus prazeres, e daí ocorre muito aqui no Brasil, quando os homens olham as mulheres como objeto. Quando o homem olha a mulher como objeto, e o contrário já é verdadeiro hoje em dia, né? Ele está olhando o mundo a partir desse cérebro chamado cérebro reptiliano, quando tudo que eu realizo buscando a satisfação de um prazer apenas. Isso ocorre também na vida financeira. Às vezes nós compramos alguma coisa a partir desse cérebro instintivo, né, que é aquela verdadeira compra por instinto, né? E essa compra está pautada também no ego, ou no desejo e satisfação imediata. Eu quero satisfazer necessidades que não necessariamente são físicas, mas geralmente são necessidades ligadas a um vazio existencial, e com o cérebro reptiliano eu vou buscar um prazer imediato, e aí eu ativo, né, uma ferramenta muito prejudicial, que é o consumismo, né? Esse consumismo que é ativado e ele se torna negativamente, ele deixa de ser troca quando eu faço baseado nesse cérebro instintivo animal, que é o cérebro que tem a necessidade absurda de satisfazer os seus próprios desejos, independente se isso vai ferir alguém, independente se isso vai interferir na felicidade de alguém, independente do bem-estar do outro. Por isso que esse cérebro, ele é um cérebro primitivo. Porque na época das cavernas, né, a relação era muito limitada, né? A relação do homem com o planeta Terra era baseada na sobrevivência. Então, sabe aquela história, chore a mãe deles e não a minha? Muito bem, esse cérebro primitivo que os nossos ancestrais, eles viviam dentro desse fluxo de que o mais importante era o alimento do próximo dia. Ou seja, nós chamamos isto no coach e na programação neurolinguística de sentimento de escassez, né? Ou seja, sentimento de escassez, eu não sei se eu vou ter amanhã, eu não sei se tem para todos. Então, se não tem para todos, eu preciso acumular o máximo para mim. Esse cérebro instintivo, ele foi sendo evoluído e hoje ele trabalha nesse nível de quê? De exclusividade, mesmo que tenha em abundância para todos. A pessoa que está vivendo e que tem um olhar a partir do cérebro reptiliano ou instintivo, no subconsciente dele ou dela, eles
vão achar que não tem suficiente para todos. Aí entra a inveja, a competição negativa, né? A sabotagem contra o outro, né? As agressões. Então, as guerras que ocorrem no mundo ocorrem a partir do olhar desse cérebro chamado cérebro reptiliano ou instintivo. Então, ele é o primeiro cérebro, o mais antigo. Conforme a ciência ensina, né, na evolução cerebral, nós entramos em outro nível, que é o nível do cérebro reptiliano. O cérebro do sistema límbico, que é um cérebro, vamos dizer assim, intermediário. E esse cérebro, ele nos leva a um nível mais profundo nos relacionamentos, que está ligado às emoções e à sensibilidade. Ou seja, eu deixo de pensar só em mim e agora eu faço uma troca, uma distribuição dessa profundidade nos relacionamentos. Diferente do cérebro reptiliano, o cérebro límbico, ele trata essa sensibilidade de troca com o outro. Então, o cérebro do sistema límbico é o centro das emoções e dos sentimentos. O cérebro reptiliano é o centro das necessidades de subsistência humana, onde há escassez e tudo aquilo que eu já comentei com vocês até agora. Quando eu evoluo como pessoa, quando eu busco o autoconhecimento, eu começo a expandir a minha consciência, eu começo a interagir e a interligar o sistema límbico com o cérebro reptiliano. Então, o instinto de sobrevivência que me faz agir, que me faz caçar, que me faz ir atrás dos meus objetivos, ele não ocorre mais por uma interface egóica e arrogante. Ela interage com as emoções e os sentimentos e ela equilibra as emoções com o instinto para que isso seja útil para os relacionamentos. Então, o sistema límbico é o centro das suas emoções. E como isso acontece? A ativação do sistema límbico, ele ocorre por pensamentos, sentimentos e emoção. Pensamento, sentimentos e emoção. Logo, já dizia Descartes, né? Quando eu penso, logo existo, né? Então, o sistema límbico, ele é ativado quando eu penso. Pensei, senti, e aí, logo em seguida, desenvolvemos as emoções. Eu penso, eu sinto e logo eu estou emotivado. Então, a base das suas emoções depende daquilo que você pensa. Você pensa e este pensamento, ele vai criar as suas emoções e as suas emoções, eles vão definir o seu comportamento. E o seu comportamento, presta atenção no que eu vou falar para você, ele está diretamente ligado ao seu cérebro animalesco que eu acabei de falar aqui, que é o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro da ação. Quando nós não temos um equilíbrio emocional, nós vamos viver escravo do cérebro reptiliano. Nós vamos viver escravo do cérebro dos instintos humanos. Então eu conheço muitas pessoas que, por não ter um equilíbrio emocional, vivem a partir de uma busca pelos prazeres, de uma busca pela materialidade, de uma busca pelo prazer imediato, né? E aí entra muitas questões, né?
O que eu faço para buscar o prazer imediato? Eu já falei para vocês de um deles, que é o consumismo. É quando eu gasto, eu compro o que não preciso para suprir uma carência de escassez, que eu não sei de onde vem, mas eu estou falando aqui para você, que vem daquele instinto da nossa ancestralidade, dos homens da caverna, de que eu preciso caçar porque eu não sei se eu vou ter alimento para amanhã. Então, uma pessoa que gasta tudo, compra tudo que vê, ela ativou esse cérebro reptiliano, que tem muito a ver quando eu tenho um desequilíbrio emocional. Ok, então o meu desequilíbrio emocional, ele tem muito a ver com aquilo que eu, com a forma como eu enxergo o mundo e como eu penso. Pensamento, sentimento e emoção. Esse sentimento tem a ver com os sentidos, sim, que é a única ferramenta que o sistema límbico trabalha, o cérebro reptiliano trabalha, né? Que é a busca egóica do eu quero só para mim. Quando esse pensamento ele muda, ele é ressignificado, eu mando uma informação para o meu subconsciente que ativa alguns sentimentos que desenvolve a minha emoção. Então, o equilíbrio emocional, ele está muito, mas muito baseado naquilo que eu acredito. Naquilo que eu acredito. Então, experiências. Quais foram as suas experiências? Porque as experiências, elas vão gerar crenças. As suas experiências, sejam elas positivas ou negativas, vão gerar crenças. Essas crenças, elas vão gerar comportamentos. Estes comportamentos é que vão definir os seus resultados. Então, os seus resultados dependem de como você e qual a percepção que você tem das suas experiências. Eu vou repetir isso aqui para você. Em uma palestra que eu dou, chamada Ciclo da Vida, eu cito esses aspectos que definem toda a experiência e as percepções emocionais que a pessoa tem, inclusive, de como ela pode fazer para equilibrar as emoções. Então, as experiências que você tem, elas definem as suas crenças. Suas crenças estão diretamente ligadas às suas experiências, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. As suas crenças estão ligadas às suas experiências. É a forma como você olha a sua experiência que vai definir as suas crenças. As suas fobias dependem da experiência que você teve de medo, por exemplo. Eu fiquei fechada em um lugar quando eu era criança e toda vez que eu entro no elevador eu tenho medo absurdo. Por quê? Por que você acredita que esse elevador pode parar, pode quebrar ou coisa do tipo? Porque a sua crença, ela está muito diretamente ligada a quê? As suas experiências, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. E eu estou falando aqui do sistema límbico. O sistema límbico, estou falando de 3 cérebros aqui, eu já falei do cérebro instintivo, que está ligado ao cérebro do sistema reptiliano, cérebro reptiliano, né, que é o cérebro mais antigo. E agora estou falando do sistema límbico, que é o centro das emoções. Eu estou ensinando para você como equilibrar as emoções para que você não viva baseado no prazer imediato que está ligado ao cérebro reptiliano, que é o cérebro do instinto de sobrevivência. Então, tudo começa com a experiência. Como você enxerga a sua experiência? A forma como você enxerga a sua experiência
vai definir as suas crenças. Ok, como é que eu olho para a minha experiência, né? E o trabalho da psicoterapia, por exemplo, é ressignificar a sua experiência, é ter um outro olhar para a sua experiência, porque quando eu levo você a olhar para a sua experiência, seja ela positiva ou negativa, com um outro olhar, eu defino dentro de você as suas crenças. Ok, então a minha experiência, ela define as minhas crenças, só que não para aí o ciclo da vida. As minhas crenças, elas vão definir os meus comportamentos. Todo comportamento é resultado de uma crença. Vamos lá, nota aí. Todo comportamento é resultado de uma crença. Vou repetir. Todo comportamento é resultado de uma crença. Toda crença é resultado de uma experiência. Experiência, crença e comportamento. Então alguém pode falar assim: eu gostaria muito de mudar os meus comportamentos. Aí eu diria para essa pessoa: você precisa mudar as suas crenças. E eu diria: e essas crenças estão diretamente vinculadas às suas experiências. Aí eu iria pesquisar quais experiências estavam interferindo naquelas crenças, porque as crenças definem os comportamentos. Qual é o comportamento que interfere no seu bem-estar? Você precisa buscar quais são as crenças que fazem você se comportar e tiram de você esse bem-estar, porque tudo isso tem a ver com as emoções. Esse é o ciclo da vida das emoções, pensamentos, sentimentos e emoções. Então tudo aquilo que eu acredito tem a ver com a minha experiência de vida. E todo comportamento, seja ele positivo ou negativo, tem a ver com as crenças que eu tenho daquelas experiências que eu passei. Agora, vamos lá. Experiências, crenças, comportamentos, e aí vem o quê? Resultados. Porque os resultados, os seus resultados, eles são a somatória dos seus comportamentos. Os seus comportamentos é que vão definir os seus resultados. Tem pessoas que são muito tímidas. Tem pessoas que não conseguem dar continuidade ao seu projeto. Tem pessoas que não conseguem ser perseverante, ser insistente, né? Ser constante. E esse comportamento, tem pessoas que são irritadiças, são arrogantes, são agressivas, né? Tem pessoas que são egoístas, tem pessoas que são muito passivas, né? Muito dependentes, tem pessoas que esperam que tudo vai cair do céu, principalmente as pessoas religiosas, né? Então, o comportamento dessas pessoas, esse tipo de comportamento é que vai resultar em tudo o que está ligado ao quê? Que está ligado aos resultados. Então, os seus resultados são frutos do seu comportamento. Os seus comportamentos são resultados de quê? Como eu já falei aqui, são resultados daquilo que você acredita. E o que você acredita está ligado às experiências que você teve. Então, experiências, crenças, comportamentos, resultados. Experiências, crenças,
comportamentos e resultados. Então, se você, dentro do processo da ativação do sistema límbico, começar a trabalhar esses 4 aspectos da sua vida, eu acredito que você vai descobrir algumas coisas. Umas você deseja entender e outras você será surpreendido. Porque às vezes você está muito preocupado com os resultados, quando na verdade você deveria estar preocupado com as suas experiências. Com as suas experiências. Às vezes você está focando na sua crença, quando na verdade você deveria estar focando no seu comportamento. Ou às vezes você está focando muito no seu comportamento e esqueceu de que neste momento você deveria estar focando naquilo que você acredita. Isso é uma anamnese interna, né? Eu sempre falo que é sempre de dentro para fora, nunca de fora para dentro, né? As nossas grandes mudanças, elas nunca ocorrem de fora para dentro, sempre de dentro para fora. Então, o aspecto externo é o quê? O aspecto externo é o comportamento e os resultados, certo? Mas o aspecto interno é as experiências que eu tive, que isso interfere nas minhas emoções, e as crenças que elas geraram. Então, existem 2 aspectos subjetivos e 2 aspectos objetivos. 2 aspectos materiais e 2 aspectos, vamos dizer assim, holísticos. Então, eu trabalho as minhas experiências. Aí eu pergunto para você que um dia foi abandonado, por exemplo. Qual é o seu olhar para esse abandono? Como que você olha esse abandono? Ou, às vezes, você nem quer olhar para essa parte da sua vida. Uma pessoa falou para mim: eu não vou para terapia não, porque eu não quero olhar coisas do passado, porque coisas do passado não me trazem bons sentimentos. Então, para que eu vou para terapia? Para buscar o meu passado. Eu quero enterrar o meu passado, eu quero esquecer o meu passado, né? Eu fico com dó dessas pessoas, porque o seu passado não tem como se dissolver, não tem como você se abster do teu passado, porque o teu passado faz parte da tua integralidade. Teu passado, teu presente e teu futuro é a essência de quem você é. Então, quando você exclui o seu passado, você está excluindo parte da sua vida. Quando você exclui o seu presente, você está comprometendo o seu futuro. Quando você exclui o seu futuro, você compromete o seu presente. Quando você exclui o seu passado, você compromete o seu presente e o seu futuro. Então, é importante sim nós olharmos para o passado, mas dar um significado positivo para esse passado. Como diz a programação neurolinguística, né? Que é o trabalho que a gente chama de ressignificação. Então, você precisa dar um novo significado para esse abandono. Então, eu fui abandonada, isso me doeu muito. Porque uma pessoa abandonada, que é uma experiência negativa, que tipo de crença essa pessoa tem? De que não pode confiar em ninguém, de que ninguém o ama, de que sempre está sozinha ou sozinho, de que não pode se entregar a ninguém, que é melhor fazer as coisas sozinhos. Uma pessoa que teve uma experiência de abandono, por exemplo, pode ser uma pessoa muito introvertida, que já está ligado ao comportamento. Pode ser uma pessoa muito dependente, que faz tudo para agradar as pessoas, porque fazendo isso, na cabeça dessa pessoa, ela alcança um acolhimento. Então, a pessoa que sofreu abandono, ela tem vários comportamentos que tem a ver a forma como ela olha para essa experiência, para esse passado. Então, o jeito que você olha para o seu passado define aquilo que você acredita. E esse acreditar que você foi abandonado
E esse acreditar que você foi desprezado ou desprezada vai interferir automaticamente no seu comportamento. Então esse comportamento de apatia, esse comportamento de arrogância, que é um outro extremo, esse comportamento de dependência afetiva, esse comportamento de que tudo para você não dá certo, de que sozinho você não consegue, ou que você só consegue sozinho, né? É tudo resultado de como você olha para as experiências do seu passado. É por isso que eu pergunto para você agora, qual é o significado que você dá para as experiências que você teve no seu passado? Qual é o significado que você dá? Porque você tem várias opções. Você pode dar um bom significado que vai te fazer ter novos comportamentos, ter novas crenças e automaticamente novos resultados. Porque os seus resultados dependem muito e talvez exclusivamente de como você enxerga as suas experiências. Como você enxerga as suas experiências. E na terapia, o trabalho de ressignificação, ele tem esse olhar. Por exemplo, vamos olhar aqui um exemplo. Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai se separou da minha mãe. E aí nunca mais ele voltou. O que isso causou em você? O sentimento de abandono. Mas será que realmente o teu pai te abandonou? Na cabecinha de uma criança e no sentimento de uma criança, fica muito claro que o pai abandonou sim. Às vezes esse pai, ele faleceu quando essa criança tinha 2, 3 anos, 4 anos. E na cabeça dessa criança ela foi abandonada, o seu pai a deixou. Isso é uma verdade? Depende de como isso é visto. E na cabecinha da criança, ela sempre vai olhar para essa ausência paterna como um abandono. E ela acredita que o seu pai a abandonou. Agora eu quero trazer aqui para você um exemplo de como a gente ressignifica as nossas experiências. Eu vou dar um exemplo prático na terapia. Disso que eu estou falando para vocês, de que a pessoa se sente abandonada pelo pai. Então, aonde que eu tenho que levar a mente desse adulto que era uma criança e que tem esse olhar, essa crença com o seu passado? Eu peço para que ela olhe para isso e eu trago algumas situações, eu trago algumas dúvidas. Eu pergunto para ela: será que o seu pai se separou da sua mãe porque talvez teria ocorrido aí um relacionamento tóxico, de brigas, de agressões, como acontece em muitos casais, e para evitar esse ambiente tóxico, talvez foi isso que fez o teu pai ir embora. Não é que ele te abandonou, é que a ausência dele foi um ato, quem sabe, de bem-estar, inclusive para você e a tua mãe, porque ele seria uma pessoa agressiva. Quando o pai morre, eu costumo dizer, o teu pai, ele cumpriu a maior missão dele, que foi gerar você. E depois de você ter sido gerada ou gerado, ele cumprindo a missão dele, ele partiu. E você deve agora receber com alegria a vida que veio desse pai e fazer algo de bom com isso. E toda vez que você conquistar algo, que você possa celebrar juntamente com o sobrenome do seu pai. Outra coisa que geralmente nós fazemos dentro desse processo de ressignificação é quando ocorre traição, né? O meu pai é um desgraçado, traiu a minha mãe. Isso acontece muito. E por isso eu odeio ele. E porque assim, quando você tem uma relação negativa com o seu pai, você vai ter uma relação negativa com os teus relacionamentos amorosos e com toda a figura masculina. Eu não vou ter como explicar isso para você, mas você pode assistir as outras lives que estão aqui no Instagram, que eu falo sobre vários aspectos. Agora eu não consigo falar sobre isso. Mas quando você tem um problema com seu pai, e você projeta isso, a gente chama isso na psicanálise de projeção.
É quando você, pela experiência que você teve com a figura masculina, você passa isso para todos os demais. É quando ocorre o abuso. Ah, eu fui abusada ou abusado pelo meu vizinho, ou pelo meu avô, ou pelo meu tio. A partir desse momento, dependendo de como você olha para essa experiência, você rejeita e tem dificuldade de ter uma relação mais próxima com a figura masculina. Então é aquela pessoa que não abraça, é aquela pessoa que tem medo quando vê uma criança no colo de um homem ou de uma figura masculina. São pessoas que às vezes têm problemas na relação sexual, no casamento, na vida adulta, justamente por quê? Porque a forma como a pessoa olha para essa experiência define as suas crenças, que define o seu pensamento, define a sua crença, que define o seu comportamento, que define os seus resultados. Então, geralmente o que nós fazemos? Geralmente o que nós fazemos? Nós pedimos para a pessoa olhar, por exemplo, esse pai que traiu essa mãe e trazer alguns questionamentos. Por exemplo, será que os seus pais tinham relações sexuais constantes, né? Será que esse casamento ele não existia apenas por causa de vocês, os filhos, que eles já tinham se separado há muitos anos e estavam juntos apenas pelos filhos, ou pelos bens, ou pela empresa, pela sociedade, enfim, e que esse casamento já não existia mais. E aí, geralmente, pessoal, é incrível, a pessoa fala, é verdade. Uma vez eu vi a minha tia falando que os meus pais só estavam juntos por nós, ou porque eles eram sócios, ou porque eles tinham um negócio para realizar, ou porque o meu pai era imigrante e etc. Enfim, e aí a gente descobre e dá um novo significado para essa experiência negativa. Claro que eu estou hipoteticamente aqui trazendo uma situação, mas isso depende, isso é muito individual, depende de pessoa para pessoa, né? Mas o segredo é olhar para essa situação negativa com um olhar ressignificando essa experiência, dando um novo significado. E aí, pessoal, entra algo que é extraordinário, que é maravilhoso. Sabe o quê? Quando você olha para as experiências negativas como um professor, em vez de você julgar, em vez de você achar culpados, você olha para tudo que aconteceu contigo e pergunta, o que é que eu aprendi com isso? E você vai descobrir automaticamente esse aprendizado. E com esse aprendizado você vai conseguir ajudar outras pessoas. Porque eu costumo dizer que na sua dor está o seu dom. Ou seja, tudo aquilo que te acometeu, tudo aquilo que te trouxe muita dor, é o que geralmente vai fazer com que você crie soluções para outras pessoas. Por que que você escolheu essa profissão? Você sabia que geralmente a profissão que você escolheu está ligada a uma necessidade? A um obstáculo que você passou na sua vida? Eu sou advogado ou advogada. Você viveu um tempo de injustiça. Talvez o seu pai, a sua mãe, passou alguma injustiça, foi abandonado, não teve ninguém por elas ou por eles, e aí surgiu esse desejo de ser uma pessoa que trabalha com a justiça, né? A mesma coisa acontece com os policiais, o desejo de salvar, de proteger, né? Então, cada profissão, né, ela traz por trás, lá nos bastidores, né, uma dor. Só que essa dor foi ressignificada e foi canalizada para algo positivo. Então, aquela família que teve uma injustiça, agora tem um excelente advogado que, a partir daquela dor, daquele problema, hoje ajuda muitas pessoas na sociedade. E tudo isso graças ao quê? Graças à experiência negativa que ocorreu. Então, quando eu olho para minhas experiências negativas e dou um novo significado para ela, que nós chamamos de ressignificação, as coisas começam a mudar, as coisas começam a tomar um outro rumo. Então, lembra que eu falei aqui, cérebro reptiliano está ligado apenas às coisas materiais.
O cérebro reptiliano tem a ver apenas com os prazeres imediatos, com as coisas da matéria. Já o sistema límbico tem a ver com o lado dos sentimentos e das emoções, sentimentos e emoções. E eu falei que o equilíbrio dos sentimentos e emoções tem a ver com as experiências, tem a ver com as crenças, tem a ver com comportamentos, que aí é onde redunda todos os nossos resultados e que uma ressignificação para a sua experiência vai fazer todo sentido para esse equilíbrio emocional. E para finalizar aqui para vocês, nós temos o córtex pré-frontal. Córtex pré-frontal, ele é o último estágio, né, dessa evolução cerebral. É aqui no córtex pré-frontal que está o poder de decidir, o poder da decisão. Então, eu não posso também viver só de emoção. E você sabe que o nosso cérebro ele tem dois lados. O lado direito, que controla o lado esquerdo do cérebro, e o lado esquerdo que controla o lado direito. Então, o lado direito do cérebro tem a ver com a emoção. E o lado esquerdo do cérebro tem a ver mais com a razão. Lado direito do cérebro, emoção. Lado direito, esquerdo do cérebro, razão. Então, o córtex pré-frontal, ele tem essa subdivisão, que é com essa subdivisão que ele interage com o sistema límbico e com o cérebro reptiliano ou instintivo. Então, o instinto, a emoção e a razão, que está dividido em dois aspectos, né? O lado emotivo, lado direito, lado esquerdo, a razão. As mulheres trabalham com os dois lados do cérebro, mas a parte do cérebro que mais a mulher trabalha é o lado direito. Por isso que as mulheres são mais emotivas. O homem trabalha só com o lado do cérebro, praticamente, que é o lado esquerdo. Então os homens são mais racionais, têm menos sensibilidade. Por isso que às vezes não consegue perceber que a mulher mudou alguma coisa esteticamente, tem dificuldades de elogiar, de ser romântico, de ser gentil. Por quê? Porque o homem trabalha mais com o lado esquerdo do cérebro. Então um homem evoluído, ele interage entre o lado esquerdo e o lado direito, e aí ele se torna um homem mais sensível. Mas olha que interessante, só para a gente brincar aqui com vocês, um conhecimento que eu dou o curso de leitura corporal. Então veja bem, lembra que eu falei do cérebro reptiliano, que é o instinto? Presta atenção agora, presta atenção, porque isso aqui é interessante, é até divertido e é um conhecimento que você vai ajudar nos seus relacionamentos. Então, lembra que eu falei do cérebro reptiliano, que é o cérebro instintivo, que tem a ver com sobrevivência, com prazer imediato, né, com resistência, né? O cérebro reptiliano, que tem a ver com as emoções, e o córtex pré-frontal, que tem a ver com a razão. Então, presta atenção, vamos dividir o seu rosto agora. Aqui, eu vou dividir o rosto aqui, tá vendo? Aqui, daqui para baixo, sistema límbico. Daqui para baixo, sistema límbico. Desculpa, sistema reptiliano. Daqui para baixo, sistema reptiliano. Daqui até aqui, o cérebro límbico, que é as emoções. E daqui para cima é o córtex pré-frontal. Veja que interessante. O queixo de uma pessoa fala de poder de resistência. Por isso que no MMA, quando alguém quer falar de alguém resistente, ele fala, fulano tem queixo duro. Porque essa é a parte do ser humano que tem a ver com o cérebro reptiliano. Por isso que os lábios de uma pessoa definem a sua sexualidade, o seu prazer. Porque o cérebro reptiliano é o cérebro do prazer. Reptiliano não, instintivo. Reptiliano, instintivo. O cérebro está ligado ao prazer imediato, às coisas materiais. Então,
é aqui que você sente o prazer, porque é aqui que você se alimenta e sente os sabores. Olha que interessante, né? Eu poderia falar da barba, né? Falar do maxilar. Todos têm a ver com o cérebro reptiliano. Agora, essa parte aqui, ó, bochecha, nariz, né? Toda essa parte aqui, ó, ela tem a ver com a emoção. Então, uma pessoa que tem muita sarda aqui no rosto, na bochecha, eu sei que ela tem muitos desafios emocionais. A pessoa que tem um nariz muito avolumado é uma pessoa que age pelos impulsos, geralmente é uma pessoa líder, muito incisiva. Pessoas que têm um nariz pequenininho, é o contrário, às vezes são pessoas mais comedidas, mais tímidas, né? Então a gente consegue fazer uma leitura, claro que isso vai muito mais profundo, né? E daqui para frente, para cima, é a parte da leitura corporal que a gente fala, que é a parte do cérebro racional, é aqui. Eu tenho uma testa lá, aberta, né, como a minha aqui. Então significa que você é aberto para novas ideias, é aberto para novos conhecimentos, né? Eu tenho uma franja aqui, significa que você processa uma informação de cada vez, que você não age tanto pela emoção, você age mais pela razão, mas você é muito focado em uma coisa só. Quem tem testa aberta gosta de pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, gente, o cérebro reptiliano, o sistema límbico e o cérebro racional tem tudo a ver com a nossa essência, que é o 3 que eu falei para vocês. E eu espero ter contribuído aí para vocês, tá? Nesse conhecimento. E quem entrou agora, eu aconselho vocês a voltar, né? Vai ficar gravado esse bate-papo aqui e dizer para vocês que é possível vocês terem mais conhecimento. Nós temos um grupo privado, né, no Meet, onde a gente tem um encontro semanal e a gente troca ideia, responde pergunta, troca experiências. E se você quiser participar, me manda uma mensagem no privado e aí vai ser um prazer ter você dentro da equipe. Então, não esqueça: cérebro racional, córtex pré-frontal, o cérebro do sistema límbico, emoção, e o cérebro reptiliano, que tem a ver com instinto de sobrevivência e os prazeres, a materialidade. Ok, pessoal? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém que estava aqui desde o início quer fazer alguma pergunta? Eu tenho alguns minutinhos para responder. Alguém quer fazer uma pergunta? Se você quiser fazer uma pergunta, uma consideração, eu vou dar aí a oportunidade. Eu sei que é um horário atípico, né? E eu fiz nesse horário justamente para testar esse momento. Geralmente eu faço às 8 horas. Amanhã, 8 horas, eu estou com vocês aqui novamente. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma consideração, fiquem à vontade, porque nós estamos aqui justamente para troca de ideias. A gente chama de troca de ideias sistêmicas, né? Então, se alguém quiser fazer uma pergunta, quiser tirar alguma dúvida, você tem a oportunidade agora, como diz lá no casamento: fale agora ou cale-se para sempre. São assuntos, pessoal, que você só vai ouvir em cursos privados. O que eu falei para vocês aqui hoje é muito profundo. Vocês não têm noção da profundidade que tem no virar de chave que ocorre quando nós entendemos o que eu falei aqui hoje desde o início, né? São conhecimentos que você só vai encontrar em um curso privado, mas eu estou trazendo aqui para você, eu estou disponibilizando para você, e dizer que todo dia, às 8 horas da manhã, nós temos esse encontro aqui, sim. Você pode compartilhar esse conhecimento para quem você ama, para quem você acha que vai contribuir, e amanhã, 8 horas, no ao vivo, você pode estar junto comigo. Ok, pessoal? Então, um abraço a todos vocês, uma ótima tarde, né? E a gente se vê amanhã, às 8 horas da manhã, aqui no Instagram. Tchau, tchau, um abraço!